Galera, ainda tô tentando processar tudo o que aconteceu nesse último capítulo de Attack on Titan. Quer saber detalhe a detalhe do que aconteceu? Fica nesse vídeo que eu vou contar pra vocês. Roda a vinheta, diretor. Fala galera, beleza? Diego Ares aqui novamente e esse é o Nerdzoid. No vídeo de hoje eu vou contar tudo o que aconteceu no capítulo 78 de Attack on Titan. Pra quem queria emoção e batalha, com certeza esse foi o capítulo. E galera, antes de começar o vídeo, não se esqueça, já deixa o seu like aqui. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva também. Não vai demorar nada, é algo muito rápido e isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho, tá bom? Vamos agora lá pro vídeo. E o episódio de hoje, galera, ele começou com o Eren indo na direção do Zeke, né? Assim como terminou no capítulo passado, ele continuou avançando na direção do Zeke e o Galliard tenta impedir. Porém, isso não dá nada certo, galera. Além de ele não conseguir impedir, o Eren dá uma senhora surra nele, deixando ele num estado muito crítico. E aí logo na sequência, galera, o que acontece? O Eren, ele é atingido pela Armante Titã. Então ele toma um tiro em cheio. Isso, obviamente, impede o avanço dele em direção ao Zeke. Então, momentaneamente, a missão ali de impedir, ela está funcionando. E em paralelo a isso, os soldados de Marley, eles continuam batalhando contra a facção Yerga e mais os amigos do Eren, né? Mikasa, Armin, Jean e companhia. E o Armin, vendo aquela situação do campo de batalha, o que ele percebe? Algo até que eu havia falado no vídeo anterior. Que eles não têm chance nenhuma se eles forem no embate de frente. Porque afinal, os soldados de Marley estão com as armas de fogo. Então eles têm a vantagem na distância. Então o Armin vendo isso, o Armin decide posicionar a turma, posicionar os soldados para que os ataques fossem feitos pelas costas dele. Assim, tendo o elemento surpresa e estando corpo a corpo aonde a vantagem é deles. E aí, galera, o episódio ele volta ao foco ao Eren e nós vemos qual cenário? Reiner segurando o Eren no chão, então temporariamente conseguindo impedir o avanço dele. Porém, o Reiner sabe que a qualquer momento o Eren vai conseguir sair, ele não vai conseguir segurar. E aí o que ele faz? Ele pede ajuda do Galliard. Só que lembra que eu falei pra vocês que ele tomou literalmente uma surra do Eren? Então ele está bem ferido no chão e não respondendo aos pedidos do Reiner. E aí naquela situação, galera, o Reiner tenta ali chamar novamente o Galliard. E o que ele faz? Ele encosta no Galliard, justamente chamando ele pra luta, pra ajuda, esse reforço. Nesse momento que ele encosta no Galliard, o que acontece? O Galliard tem acesso às memórias do Reiner. Então ele fica sabendo que, na verdade, o Titã Encouraçado, quem herdaria seria ele. E isso só não aconteceu porque o irmão do Galliard quis proteger ele. Então fez de tudo para que ele não passasse como um guerreiro, né? E que o Reiner passasse no lugar dele, justamente para que o herdeiro fosse o Reiner, não ele. Então assim, ele descobre que ele tinha todos os requisitos, ele tinha nota, ele tinha mérito suficiente para aquilo, ele só não conseguiu realmente porque o irmão dele quis proteger ele. E aí o que nós percebemos na sequência, galera? Nós identificamos que o Zeke, ele continua vivo, mesmo após aquele tiro que ele tomou da Armante Titã. Então ele se levanta e aí ele se prepara para dar o grito, lembrando que ele dando o grito, todas as pessoas que tomaram vinho que continha o fluido espião dele, elas virariam titã. Então nesse momento ali que ele vai dar o grito, chega o Falco junto do irmão dele, do coach. E aí o irmão do Falco pede realmente, implora para ele, para que não desse o grito, enquanto o irmão dele, enquanto o Falco não estivesse distante dali, distante do raio realmente que o grito atingiria. E o próprio Zeke diz que entende essa questão de irmão, porém, mesmo ele dizendo que entende, galera, ele não considerou. Ele não levou em consideração aquele pedido e ele deu sim o grito. E aí, galera, nós vimos uma cena bem emocionante, que foi o coach ficando ao lado do Falco nos últimos momentos dele. Por quê? Todos vocês sabem, quando alguém vai virar titã, o processo da transformação ele é muito similar a uma explosão. Então ele sabia muito bem que ficando ao lado do irmão dele, ele não sobreviveria.
porém ele quis ali ficar do lado do irmão dele. Então assim, foi uma cena bem bonita, ao mesmo tempo que uma cena muito triste, mas foi uma cena muito bonita também. E claro, além do Falco, todas as outras pessoas que haviam ingerido o vinho que continha o fluido espinhal do Zeke também viraram titãs. Então nós vimos ao longo da cidade, né, inclusive é uma cena bem bonita, foi muito bem animada, que acontece como se fossem explosões pela cidade inteira. Então ali a gente já consegue mensurar a quantidade de titãs que iriam aparecer. E aí nós vemos também já um Falco transformado em titã, e logo em seguida o Zeke já ordenando que ele atacasse o Reiner, justamente para que atacasse o Reiner e o Eren continuasse com o avanço, né? Não tendo ali o Reiner para impedir, ele continuaria avançando. Nós vemos também a Gabi olhando para o corpo ali do irmão do Falco já sem vida, e realmente vendo aquele cenário deixou ela em choque, né? E aí agora no campo de batalha, galera, qual que é o cenário que a gente tem? Nós temos um Reiner segurando o Eren e agora também segurando o Falco. Lembrando que o Falco recebeu a ordem para atacar ele. E o próprio Reiner sabe que isso não vai durar muito tempo. Ele não vai conseguir segurar ali os dois por muito tempo. Tanto que o Eren consegue acertar um golpe nele e os dois, tanto o Eren quanto o Falco, eles saem, ficam livres novamente. Nisso, o Reiner acaba hesitando, porque ele pensa no momento que ele teria que acabar com o Falco. E aí todos nós sabemos o elo que ele tem com o Falco, né? Não é simplesmente um conhecido, ele tem muito afeto, ele conhece a criança. Então, nesse momento de hesitação, o Falco, já transformado em titã, ele consegue morder a nuca do Reiner. E aí o Reiner, justamente para não ser ali abatido, ele tem que deixar a nuca dele endurecida, porque nisso ele consegue ali temporariamente se defender. E logo na sequência, galera, a gente já tem uma cena bem legal, que é novamente o Titã Bestial, o Zeke, tomando um tiro da arma anti-titã. Só que dessa vez a arma pega em cheio na nuca dele. Então, a princípio ali, eles acreditam que eles exterminaram o Zeke, logo o tiro pegou na nuca. E quando o comandante vai fazer um tiro agora no Eren, também usando a arma, no exato momento em que ele vai atirar, o Armin aparece e usa uma lança do trovão na Pieck, né, que é a Pieck que estava carregando a arma. E isso impede o tiro no Eren. Então o Armin ali, temporariamente, ele consegue salvar o Eren. E aí, voltando ao foco do Titã Bestial, do Zeke, nós observando no capítulo, né, tem todos os indícios de fato que ele foi eliminado. Por quê? O corpo ele já está evaporando, então nós já estamos conseguindo visualizar ali a ossada, né, do Titã, aquela névoa, aquela fumaça muito característica também quando o Titã é abatido. O Reiner, vendo essa cena, ele já fica com aquela sensação então de dever cumprido. A princípio ele não sabe se terminou ou não, mas quando ele vê isso, ele já dá aquela sensação de dever cumprido. E é nesse momento que ainda o Falco está mordendo a nuca dele, e ele decide que ele vai deixar o Falco conseguir morder ele, arrancar ele, para que ele salve o Falco. O Falco devorando ele, ele voltaria, no caso, a ser um humano. E aí, para nossa surpresa, galera, o que acontece? No momento em que o Falco está praticamente ali devorando, conseguindo arrancar o Reiner de dentro do Titã Encouraçado, e aí logo na sequência ele seria devorado, para nossa surpresa, nós vemos o Galliard no campo de batalha. Isso já não estando mais na forma titã, ele está na forma humana mesmo, muito machucado, e ele acaba revelando pro Reiner que no momento que o Reiner encostou nele, ele descobriu toda a verdade a respeito do irmão dele. Então que o irmão dele, que ele sabe que ele era capaz, que ele deveria ter herdado o poder do Titã Encouraçado, mas por conta do irmão dele, ele acabou não herdando, pelo esse fato do irmão dele querer proteger ele. E aí o que eu posso dizer pra vocês, o que eu achei da atitude dele, galera, que ele tem nesse momento, achei realmente uma atitude heróica. Por quê? Ele vendo aquela situação de Reiner seria devorado, ele acaba se sacrificando. Então o Falcon devora realmente o Galliard. Com isso, ele acaba salvando tanto
o Reiner e salvaria também o Falco, porque o Falco herdaria o poder do Titã Mandíbula dele. E aí, galera, vendo aquela situação, não poderia ser diferente. O Reiner, ele fica furioso no momento que ele processa tudo o que aconteceu, porque realmente foi tudo ali na frente dele. Então ele fica furioso e ele acerta um soco na cara do Titã de Ataque, do Eren. Porém, no momento em que ele acerta esse soco, o que o Eren faz? O Eren usa o endurecimento, o poder de endurecimento. Então ele prende o Titã Encouraçado ao Titã de Ataque, eles ficam presos. E nesse momento, o Eren sai de dentro do Titã de Ataque e sai correndo em direção aonde estava aquela ossada do Titã Bestial. Nesse momento que ele sai correndo na direção do Titã Bestial, que nós conseguimos identificar o quê? O Zeke usou exatamente a mesma estratégia da Pieck. Então ele se fingiu de morto ali, ele deixou realmente a ossada para que as pessoas achassem, né, que ele tivesse morto, e ele estava ali vivo, e o Eren percebeu isso, então por isso que o Eren foi correndo na direção. E aí, percebendo a situação, percebendo tudo o que tinha acontecido, galera, o Reiner tenta pegar o Eren, afinal agora ele está na forma humana dele. Então ali, quando ele praticamente vai conseguir agarrar o Eren, os amigos do Eren chegam e conseguem parar o Reiner com as lanças do trovão. E aí, na minha opinião, galera, nós temos a cena do capítulo, que é o Eren correndo na direção de onde está o Zeke. Nesse momento, quando ele percebe, a Gabi já está posicionada com a arma para dar um tiro nele. Então ela acerta em cheio um tiro no Eren, que faz a cabeça do Eren voar. E aí o capítulo volta, galera, para uma situação onde o Eren estava conversando com o Zeke. Então é uma lembrança de uma conversa que eles tiveram. Então nessa conversa, o Zeke explica para o Eren exatamente qual é o plano dele, os motivos, toda a motivação dele, e o Zeke fica prestando muita atenção na reação do Eren, para ver se no olhar, nos gestos, ele teria aprovação ou não referente a essas atitudes dele. E aí agora, voltando ao campo de batalha, nós vemos todos ali que estavam no entorno daquela situação, de tudo que aconteceu, incrédulos, não sabendo realmente o que tinha acontecido, não entendendo muito bem o que tinha acontecido. Tanto que assim, o tiro e a arma que a Gabi usou foi tão forte que a cabeça do Eren ela voou até a mão do Zeke. E aí logo na sequência, onde há esse contato entre a mão do Zeke e a cabeça do Eren, começam alguns flashbacks. Então algumas lembranças vão aparecendo, né, para nós, vão ficando claras ali no capítulo. E logo na sequência nós vemos tanto o Eren quanto o Zeke nos caminhos. E o Zeke está explicando para o Eren exatamente o que é aquele lugar, o que significa aquele lugar. E aí o Zeke também fala para o Eren que ele estava ali esperando o Eren e já fazia muito tempo. A sensação que ele tinha é que tinham se passado muitos anos ali na espera. E isso deixa o Eren um pouco confuso em relação ao Eren, então indaga, né? Questiona, pô, mas será que já se passaram anos então? E aí o Zeke explica que não, na verdade lá a questão do tempo, né, a definição de tempo era diferente. Então, ao mesmo tempo que tudo parece uma eternidade, ao mesmo tempo as coisas acontecem ali em um instante. E aí ele também, obviamente, explica para o Eren tudo o que aconteceu. Então, que a Gabi havia acertado um tiro nele, né, que seria um tiro até então fatal, e que no momento ali, antes dele morrer, eles conseguiram ter o contato. Então aquele contato que o Zeke teve ali segurando a cabeça do Eren já foi suficiente para que eles obtivessem o poder do Titã Fundador. E aí, estando naquele lugar, o Eren percebe a figura de uma menina. Ele questiona quem seria. O Zeke explica para ele que aquela menina é a Fundadora Ymir. E aí logo na sequência, galera, o Zeke já pede que o Eren dê a ordem para Ymir para iniciar o plano deles, né? Que seria que nenhum Eldiano tivessem mais filhos. Nesse momento, o Eren percebe que o Zeke ele está preso naquele lugar por correntes. E aí o Zeke explica para ele que aquelas correntes se tratam do juramento, né, da renúncia de guerra feita pelo primeiro rei. E pelo fato dele ter um sangue real, ele tem que cumprir esse juramento, né, essa renúncia também à guerra. Então, que por isso, que quem teria que dar essa ordem seria o Eren. E é bem nesse momento, galera, que o Eren, ele revela a real intenção dele. Então ele disse realmente que ele nunca teve como plano
seguir esse sonho, entre aspas, esse objetivo do Zeke. E ao ouvir isso, o Zeke ele fica muito decepcionado e ele começa a chorar. E aí na sequência nós vemos o Eren indo na direção da fundadora e pedindo o poder dela emprestado. Porém, ela simplesmente ignora ele e continua andando. Quando nós vemos para onde ela está indo, ela para na frente do Zeke. E aí, galera, o que nós descobrimos? Aquela história que o Zeke tinha falado que ele não poderia, na verdade era um teste do Zeke para verificar a real intenção do Eren mesmo. Então, assim, aquilo era tudo uma mentira. E aí o Zeke explica que, na verdade, ele não estava preso àquela jura de renúncia da guerra porque ele não cresceu pela influência das muralhas. Então, mesmo ele tendo sangue real, ele não foi criado dentro daquele pensamento que, nós não podemos fazer guerra. Então, isso tornava ele, entre aspas, como se ele fosse imune a esse juramento. Então, com isso, e também o tempo que o Zeke fica lá nos caminhos com a fundadora, enquanto o Eren ele vai se recuperando, esse tempo ele consegue fazer a fundadora cessar com esse juramento. Então esse juramento de renúncia à guerra ele não existe mais. E aí agora pra gente, galera, já é claro que o Zeke ele obteve os poderes do Titã Fundador e ainda ele fala pro Eren que o Eren foi apenas uma chave para que ele conseguisse os poderes. E aí ele também fala pro Eren que ele entende o Eren ter aquele tipo de pensamento, porque como ele foi criado pelo pai deles, né, e o pai deles também tinha essa mesma filosofia, então isso na cabeça do Zeke tinha influenciado totalmente o pensamento do Eren. E aí o Zeke fala algo muito interessante, galera. O Zeke fala que não vai abandonar o Eren, mesmo o Eren tendo esse tipo de pensamento, e que ele vai usar o poder do Titã Fundador para curar o Eren. E aí fica a pergunta aqui no ar para vocês, galera. O que será que ele quis dizer com isso, de usar o poder do Fundador para curar o Eren? Realmente a gente só vai conseguir descobrir agora no próximo capítulo, porque bem nesse momento o capítulo ele se encerra. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer no próximo capítulo. E não se esqueça, não saia desse vídeo sem deixar o seu like e sem deixar a sua inscrição, caso você não seja inscrito ainda. Isso vai me ajudar muito e principalmente no meu trabalho. Tá bom, galera? Até a próxima. Fui!